Muito bom dia, prezados companheiros. Muito bom dia, prezadas companheiras. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Você está no canal da Resistência. Canal que conquistou muita gente que tem lado. Esse é um canal de pessoas que têm lado. Qual é o nosso lado? Nosso lado é o lado da democracia. Nosso lado é o lado do Estado Democrático de Direito, o lado da soberania, o lado daqueles que defendem a diversidade, o lado daqueles que se revoltam diante das injustiças. Você sabe, gente, que eu acho que eu não tenho a pretensão de imaginar, e nem quero pensar numa sociedade que todo mundo tenha que concordar ou ter o mesmo pensamento que eu tenho a respeito das coisas. Não. Além de ser uma coisa, né, seria muito chato, né? Seria muito... Então, a ideia de nós convivermos numa sociedade diversa, onde as pessoas tenham diferentes religiões, orientações sexuais, filosofias de vida, e a democracia é o ambiente que permite que as divergências possam conviver. Né? Eu não posso dizer, não respeito fulano e tal, porque ele pensa diferente do que eu. Certo? Então, assim como eu quero também que as pessoas que não são do PT, que as pessoas que pensam diferente do que eu, me respeitem pelo que eu penso. Agora, existem coisas, gente, sinceramente, existem coisas que extrapolam. Não é uma questão de ideologia política. Vocês viram aquela imagem, vocês viram aquela cena de um policial militar agredindo uma moça grávida, uma moça de 23 anos grávida? Vocês viram aquela cena? Vocês assistiram aquela imagem? Muito bem. A moça via na rua, tinham 2 policiais abordando um menino que supostamente estava com droga. Aí, segundo consta, pegaram o guri, deram uns tapas na cabeça e queriam que o guri mastigasse e engolisse. Acho que era maconha que o guri tinha. O policial começou a bater no guri, queria que o guri mastigasse e engolisse a droga. E ela começou a filmar. Eram 2 moças. Aí um outro policial avisou o policial que ela estava filmando. O cara tentou tirar o celular dela, ela disse que não ia dar o celular, que ela conhecia os direitos dela. Bom, moral da história, o cara avançou nela, botou o joelho em cima do pescoço dela, começou a bater nela, ela dizia que estava grávida, o cara batia igual. É possível, é razoável alguém defender? Mas o rapaz estava com droga. Bom, se o rapaz estava com droga, então quer levar, leva para a delegacia. Agora, bater na cabeça, agredir, fazer mastigar, engolir a droga, isso é razoável, gente? É razoável? Fazer o que aquele cara fez com aquela moça grávida é razoável? Independente de questão ideológica, independente de simpatia partidária, independente de qualquer coisa, porque o problema é esse, gente. Nós chegamos no Brasil agora, onde a nossa divergência já está no campo civilizatório. Porque não é possível que alguém possa me justificar que aquele indivíduo agiu
de maneira correta, de maneira adequada. Porque se a gente perde essa noção, se a gente perde essa capacidade de ter determinadas opiniões que sejam coerentes e que possam valer para qualquer circunstância, infelizmente, a gente perde o respeito. A gente perde o respeito frente às nossas opiniões sobre as coisas. Né? Vamos pegar um outro exemplo. Um advogado, um delegado, Fortaleza, né? No caso, apoiador do Bolsonaro, mas não importa se ele é apoiador do Bolsonaro ou não, um delegado, chega num domingo de noite, num bar movimentado em Fortaleza, e resolve que quer entrar armado no bar. Mas tem uma regra, né, no estabelecimento: ninguém entra armado. O bar já teve problemas por conta disso. E tem uma regra: para entrar naquele bar, ninguém pode entrar armado. O delegado, então, resolve dizer assim: não, eu entro onde eu quero armado. Não, aqui no bar não entra ninguém armado. Diante da negativa, o delegado exige a presença do dono do bar, que de maneira educada e cordial relata a ele que há uma regra que ninguém entra armado no bar. Diante desta negativa, o delegado manda dar uma voz de prisão para o dono do estabelecimento, chama uma viatura, bota o cara no camburão e leva o cara para a delegacia. Porque o cara não deixou que ele entrasse armado. Bom, sinceramente, se vocês acham que isso é algo razoável, que isso é algo defensável, né? Se vocês acham que isso é defensável, infelizmente, nós temos uma visão muito diferente a respeito da vida, das coisas. Né? Vou pegar outro caso. O rapaz aquele de 24 anos que matou 3 pessoas de uma família lá em Porto Alegre, na Zona Sul. Né? Teoricamente, o carro passou pelo outro carro, arranhou o espelho do veículo e seguiu, não parou. Parece que custava 200, 300 reais no martelinho de ouro para arrumar o suposto arranhão. O cara fechou a família, desceu do carro, pelo que tudo indica, tinha uma arma, uma pistola recentemente comprada pela família. Se trava uma discussão, ao final da discussão, o rapaz esse pega a arma, mata o motorista, mata a esposa dele, mata o filho deles e deixa vivo uma jovem e uma criança de 8 anos dentro do carro. Tudo isso por quê? Por conta de um acidente banal, um arranhão no trânsito. Aí tu vê pessoas que defendem, não, mas tu vê, o cara arranhou o carro dele, não, mas tu vê se a polícia não faz nada, é o cara que tem que resolver, não, mas tu... Não tem explicação, gente. Não tem explicação que possa justificar uma atitude como essa, que possa justificar um fato como esse. Né? Então, meu caro Frederico, é difícil você, inclusive, ter argumentos para poder travar um debate, porque pessoas que defendem essas condutas e que tentam encontrar argumentos para justificar essas condutas criam um ambiente onde o diálogo ele se torna quase que impossível. E é por isso que os bolsominions, quando confrontados, imediatamente eles passam a agredir, a ofender. É muito difícil um bolsominion que, confrontado com um argumento, ele não parte imediatamente para a agressão. Por quê?
Porque pela inexistência dos argumentos, eles passam, então, a ofender, a desqualificar o interlocutor, como se isso pudesse, de alguma forma, reduzir ou diminuir a responsabilidade que eles têm em ter eleito essa turma para governar o Brasil. Então, realmente é muito, muito, muito constrangedor. E tem razão o Pedro Cardoso. Por que tem razão o Pedro Cardoso? Porque ele diz o seguinte: diante de um momento como esse, nós não podemos aceitar o silêncio. Diante da gravidade e a delicadeza de um momento como esse que nós estamos vivendo, onde a democracia está em risco, onde o Estado democrático está em risco, onde a cultura está em risco, onde tudo está em risco, nós não podemos aceitar o silêncio, porque o silêncio acaba sendo cúmplice daqueles que estão destruindo a sociedade brasileira, com esta orientação neofascista, reacionária, enlouquecida, ensandecida. Então, o silêncio, neste momento, ele é cúmplice daqueles que têm promovido tudo isso que nós estamos assistindo no nosso país. Então, fica aqui o meu registro, ficam aqui as minhas considerações, né? E eu concordo, né, em muito com o Pedro Cardoso e com essa reflexão que ele nos traz, né? Essa consideração que ele nos traz, né? Quem ainda, por gentileza, quem ainda não deu um like, dê um like. Quem ainda não está curtindo o canal da Resistência, venha curtir. Aqui é um canal de pessoas que têm lado. Você é sempre muito bem-vindo. Aqui você será sempre muito bem-vinda.